seja muito bem-vindo a mais um módulo de lugares bíblicos, tá? Nessa aula você vai aprender o nome de 4 lugares bíblicos, tá bom? Vai ser Babel, Babilônia, Belém e Betânia, tá bom? Mas nessa aula você não vai aprender só o sinal. Nessa aula eu vou te ensinar o sinal e eu vou te ensinar como faz a conexão para que você não esqueça esse sinal, tá bom? Então eu vou mostrar o sinal para você. Eu vou te explicar o porquê desse sinal através de uma história e aí vai se criar uma ponte, tá bom? Mesmo que você esqueça por um acaso o sinal de Babel, vai existir a história. E quando você lembra da história, a ponte é refeita. Por isso que é importante você não só aprender o sinal, mas fazer a conexão desse sinal com uma história. Bom, e nós vamos ver isso nessa aula agora. Bora lá? Então, o primeiro sinal, nós vamos aprender o sinal de Babel. Sinal de Babel. Primeiro, vamos entender o que significa a palavra Babel. Babel significa portão de Deus, tá? Quando a gente fala em Babel, o que você lembra? Torre de Babel. Então, Babel é uma torre. E se Babel é uma torre, você vai lembrar que essa torre foi construídas lá em Gênesis capítulo 11, versículo 9, tá? Onde aconteceu a variedade de línguas, bom? Os homens lá se juntaram, os homens de várias nações se juntaram para construir esta torre. Eles queriam alcançar o céu. Deus, olhando tudo lá de cima, confundiu as línguas para que eles não conseguissem construir a torre. Tá bom? Então, houve essa variedade de línguas. Então, o primeiro sinal que eu quero que vocês aprendam, além de Babel, é o sinal de língua, tá bom? Esses 2 dedos assim, ó. Você vai fazer assim, ó. Língua. Língua. Guarde esse sinal. Línguas. Língua, línguas, 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 línguas. Línguas. Então, esse é o sinal de língua. Guarda esse sinal. Línguas, línguas, línguas. Então, Babel, a gente vai usar a configuração em B, tá? Configuração em B. E vai fazer um movimento de língua. Babel, 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 Babel. Onde aconteceu a variedade de línguas, tá bom? O próximo sinal é o sinal de Babilônia. Qual é o sinal de Babilônia? Bom, Babilônia... Atualmente, Babilônia ela fica no Iraque, tá bom? Babilônia é onde foi construída uma torre não terminada, porque Deus confundiu as línguas. Então, existe a Torre de Babel e o lugar onde foi construída a Torre de Babel foi em Babilônia. Então, Babilônia é o lugar, tá bom? Onde foi construída a torre que não foi terminada porque Deus confundiu as línguas. Então, vamos entender o seguinte, gente. Bora lá. Torre de Babel foi a variação da língua, ó. Babel, lembra? A gente fez Babel. Então, Babilônia, o que aconteceu? Os homens estavam construindo a torre. Deus olhou lá de cima e falou: esse povo vai conseguir o que eles querem. Vou confundir a língua desse povo e vou tacar essa torre no chão. Então, essa era a intenção de Deus. E ele fez isso. Então, gente, ó, Babilônia, você vai fazer a configuração em B. Você vai fazer essa configuração aqui na outra mão. Isso aqui vai simbolizar o lugar. Babilônia é um lugar, tá bom? Então, vamos lá. O povo está construindo a torre. Eles querem alcançar o céu. Deus olha lá de cima e confunde as línguas. E Deus vai lá e derruba a torre. Pá, pá, e a torre tomba. Então, esse é o sinal de Babilônia. A torre caindo, ó. Ok? Pegaram? Pegaram o insight? Pegaram? Não vão mais esquecer não, né? Babel, a torre, então está sendo construída e Deus vai lá e tomba. Pá, pá. Babilônia. Babilônia. Tá bom? Próximo sinal é o sinal de Belém. Belém. Belém, gente, é o lugar onde nasceu Jesus, onde nasceu nosso querido Jesus. Então, gente, Belém também é um lugar. O que aconteceu em Belém? Quando Jesus estava nascendo,
3 reis magos do Oriente, eles viram uma estrela passando lá no Oriente. Do Oriente eles viram a estrela. Então eles foram correndo para Jerusalém, né? Perguntaram lá, acho que na época era rei Herodes, perguntaram onde estava aquele rei que tinha acabado de nascer, porque eles tinham visto a estrela no Oriente. Você encontra isso lá em Mateus 2:1-2:2. Depois vocês olham lá. E esses 3 reis magos vai lá visitar Jesus, leva presente para Jesus, mas eles viram Jesus através de uma estrela do Oriente. Então o sinal de Belém, a gente vai fazer a estrela. Então vamos aprender o sinal de estrela. Ó. Estrela é assim, ó. Estrela. Isso é o sinal de estrela. Então Belém vai ser estrela, B. Configuração de B descendo. Porque eles viram a estrela passando e descendo para Belém. Olha lá, então vai ser, ó, estrela, B, estrela, B, estrela, B. Então isso aqui vai ser o sinal de Belém. Então conecte com a história, tá bom? Os 3 reis magos vê a estrela no Oriente e eles vão para Jerusalém. Chegam em Jerusalém e perguntam ao rei Herodes onde estava aquele que estava para nascer, que era o rei que salvaria o povo. E eles partem para Belém, onde presenteia Jesus com várias especiarias, vários presentes para Jesus, tá bom? Então essa é a história. Lembra que Belém foi onde nasceu Jesus e os magos viram a estrela e foram visitar Jesus. Então estrela, Belém. Próximo sinal, o sinal de Betânia. Betânia, vamos lá lembrar o que é Betânia. Betânia é o lugar onde morava quem? Marta. Temos sinal de Marta, gente. Sinal de Marta. Maria, Marta e Lázaro. Então, Betânia é o lugar onde nasceram Maria, Marta e Lázaro. E ali em Betânia foi onde aconteceu a ascensão de Jesus, gente. Jesus aparece para os discípulos no caminho de Emaús e eles levam eles para Betânia. E em Betânia ele abençoa os discípulos e ele as cede, né? Ele abençoa e ele é elevado aos céus. Então vamos fazer a configuração de Betânia em B, assim, e lembrar que Jesus em Betânia foi elevado aos céus. Então vamos fazer esse movimento assim. Jesus foi elevado aos céus. Jesus em Betânia foi elevado aos céus. Tá bom, gente? Então conecte o sinal sempre à história, tá bom? Assim vocês vão fazer a ponte entre o sinal e a história e assim vocês não vão esquecer, tá bom? Então essa foi a aula, eu te espero na próxima aula para a gente continuar o nosso estudo. Fica na paz do Senhor.